13 Fantasmas é um jogo competitivo de 2 a 4 jogadores lançado pela Conclave Editora com mecânicas de dedução de cartas. Então, vamos ao setup. Em uma partida para 2 ou 3 jogadores, escolha um dos baralhos para utilizar e guarda o outro de volta na caixa. Eles são totalmente iguais, a única coisa que muda é essa bordinha de prateado ou dourado. Embaralhe todas as cartas e dê 2 para cada jogador. Cada jogador então vai escolher uma das cartas para ser a carta da sua cripta, ou seja, a carta que os outros jogadores vão tentar adivinhar, e uma carta para ser a carta da sua mão, ou seja, a que tu vai utilizar durante a partida. As cartas que sobrarem são colocadas no centro da mesa e é considerado como uma pilha de compra. Feito o setup, os jogadores podem começar a jogar. 13 Fantasmas se passa em várias rodadas, onde os jogadores vão tentar adivinhar qual a carta que está parada na cripta dos outros jogadores. Começando pelo primeiro jogador, que é o jogador que viu um fantasma por último, ele tem 2 ações que ele pode fazer no turno. Ele pode jogar uma carta da sua mão e fazer o efeito dela, ou jogar uma carta fechada e fazer um ataque, onde ele vai tentar adivinhar a carta dos outros jogadores. Vamos ver cada uma dessas partes. Primeiro, jogar a carta da sua mão na sua frente e fazer o efeito. Existem 3 cores de cartas que os jogadores podem jogar. As azuis normalmente é uma pergunta. O número da cripta é par? Nesse caso, quando o jogador jogar essa carta, os outros jogadores, a não ser que tenha uma carta que diga o contrário, têm que responder sim ou não para a pergunta que o outro jogador fez. Em caso de 3 jogadores, a pergunta é sempre feita para os outros 2 jogadores presentes na mesa. As cartas vermelhas, elas normalmente permitem fazer alguma coisa especial e realizar um ataque. Nesse caso aqui, faça um ataque, ignore as habilidades azuis de seus oponentes até o próximo turno. Sempre que alguma carta te permitir fazer um ataque, o jogador vai sempre chutar um número e o adversário vai ter que responder se é aquele número ou se não a carta que está presente na sua cripta. Em partidas com 3 jogadores, o ataque é sempre destinado aos 2 jogadores, ou seja, os 2 jogadores têm que respeitar e responder sim ou não para o ataque do jogador. E por último nós temos as cartas verdes, que no caso é só essa daqui, que ele te permite utilizar o poder de alguma carta que esteja jogada com a face para cima no centro da mesa. Depois de eu jogar uma carta aberta na mesa e realizar o poder dela, eu simplesmente vou comprar uma próxima carta do baralho da pilha de compra e passar para o próximo jogador. Este jogador vai fazer de novo o turno dele. A próxima opção de jogada é jogar uma carta na sua frente virada para baixo. Quando o jogador faz isso, ele está realizando um ataque, ou seja, ele vai chutar um número e os jogadores têm que dizer se é ou não a carta da cripta dele. Se o número for, ele vai dizer que sim e vai revelar a carta da sua cripta, estando eliminado do jogo. Lembrando que numa partida de 3 jogadores, o ataque é sempre destinado aos outros 2 jogadores da mesa, que devem responder sim ou não para a pergunta de número. No caso, se o número for o correto, aquele jogador vai ter que revelar a sua carta e ele está eliminado do jogo. Os 2 jogadores que sobrarem, cada um marca um ponto. Quando um jogador conseguir eliminar o outro, o jogador que sobrar no final na mesa marca um segundo ponto e a gente recomeça uma nova rodada. Em partidas de 2 jogadores, o jogador que vencer 3 seguidas é declarado o vencedor. Em partidas de 3 jogadores, o primeiro jogador a marcar 6 pontos é que é declarado o vencedor. Então, vamos agora às regras para 4 jogadores, que é um pouquinho diferente. No setup de 4 jogadores, ele é jogado em duplas, e cada um das duplas fica sentado em lados opostos da mesa e toma um baralho para si. Então, um dos jogadores da dupla vai comprar 4 cartas, e dessas 4 cartas ele vai escolher 2. Uma para ser a carta da sua cripta e uma para ser a carta da cripta do seu companheiro de equipe, e então vai repassar as cartas para o seu companheiro. O companheiro vai olhar as 2 cartas e vai escolher uma para ser a carta da mão inicial dele e uma para ser a carta da mão inicial do seu companheiro de equipe. As duas equipes vão fazer isso e está pronto o setup inicial. Uma partida com 4 jogadores se parece muito com uma partida de 2, só que diferente delas, sempre que quando um jogador ativar uma carta ou realizar um ataque, ele é sempre direcionado aos 2 jogadores da dupla adversária e somente os da dupla adversária, não contra o jogador da própria dupla. Sempre que um jogador da dupla adversária for eliminado, ele está fora do jogo, mas a sua dupla continua jogando.
E diferente da maioria dos jogos, onde eles sempre seguem esse sentido horário, esse jogo ele é sempre um jogador de uma dupla, um jogador da dupla adversária. Ou seja, vamos dizer que eu e minha dupla conseguimos eliminar uma pessoa da dupla adversária. Eu vou jogar, o restante da dupla adversária vai jogar, depois a minha dupla vai jogar, o restante da dupla adversária vai jogar, eu vou jogar. Ou seja, sempre acontece esse entre uma dupla e outra. Os jogadores vão jogando até que só reste uma dupla presente na mesa. Essa dupla garante um ponto de vitória. Quando essa dupla totalizar 3 vitórias, assim como 2 jogadores, ela é declarada a dupla vencedora. Então, essas aqui foram as regras do 13 Fantasmas. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Em caso de qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like. E se gostaram muito mesmo, adicione os favoritos. E se ainda não tiverem inscrito no canal, se inscrevam. E se vocês forem de Porto da região e quiserem tentar 13 Fantasmas ou uma grande variedade de jogos, passem na X. Links na descrição do vídeo. É isso pelo vídeo de hoje. Até a próxima.